Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Podcast, nosso quarto episódio no ar pra vocês. E gente, hoje nossa convidada é muito especial, né, Nilva? Mas, vamos deixar para depois? Vamos deixar pra depois. Isso A Nilva aí. vai apresentar, mas antes, vamos falar um pouquinho aqui, gente, do Box 404, aqui onde a gente grava os nossos podcasts. E, gente, tá maravilhoso, tá, gente? Vem aqui conhecer, porque, ó, já vai ter a inauguração, tem sala para TikToker. Se você quer gravar um curso, por exemplo, tirar fotos, ensaios, gente, tem de tudo. Até para quem quer gravar vídeo em cozinha, tem para você ter noção, tá, meu amor? É perfeito. Então venham aqui, ó, vou deixar para vocês na descrição do vídeo, Box 404 Estúdios, tá? Vocês encontram também no Instagram. E, gente, muito obrigada, tá, por todos vocês nos assistindo e sejam bem-vindos. Quem é novo no canal, dá o like, se inscreve. Compartilha o vídeo aí com seus amigos, tá? Que é muito importante pra gente. E, gente, agora com vocês, A nossa linda, dona dessa beleza inquestionável. Ela é mãe e ela é proprietária de uma das papelarias mais famosas do Brasil, a papelaria com um Judá. nome lindo que se chama Papelaria Judá. Ela está conosco e vai falar lindamente de tudo como tem sido, né? A Aham. trajetória dessa mulher maravilhosa, empreendedora, além de linda, a nossa querida Com vocês, Raíssa Raíssa Especial. Especial. Oiê! Seja bem-vinda! Bem-vinda! Muito obrigada! Ai, tô nervosa. Você viu quando você merece? Você merece. Muito obrigada. Gente, hoje estamos, inclusive, em clima de chá revelação, com copos rosa e Sim. azul, tá? E a Raíssa também, ó. Eu devia de ter vindo, né, gente? A gente devia, Devia né? ter A gente vindo, veio né? de preto porque a gente É neutra. É por isso. isso, E na vamos verdade. deixar pro povo também que vão, gente, vamos dando like, É, vamos convidando seus amigos e vamos aqui deixar nosso palpite. Será que é um menininho? ou uma Será que é uma menina. menininha? Será que será o Estevão? Ou será que será a O Guilherme ainda não decidiu, mas a princípio Carolina. Ai, que lindo! Carolina, Eu gente? amo. Bom, eu sei, o importante é que venha com muita saúde, Aham, para a com glória de certeza. Deus, Amém. porque filho é presente de Deus, a gente sabe Sim. disso. E vai ser meu terceiro presente de Deus já, Olha né? que Terceiro lindo. presente. Será que eu já tenho duas menininhas, né? Será que vai ser mais e mais lacinhos rosas? Ou será que Ah. agora eu começo a encher a casa de carrinhos? Mas qualquer coisa, se você quer um menino, depois você tenta o quarto. Tá vendo? A Viu, gente vai Guilherme? indo. Ó, o Guilherme, marido da Raíssa, tá A aqui. gente engata uma Gente, é. primeira e vai E indo. vai que vai, até. Não, mas a gente sabe que esse momento é tão precioso, né, Raíssa? A gente Sim. sabe. E a gente vai torcer e vamos no finalzinho revelar, né? Você vai revelar para nossos. Não, Não, eu ela vai vou revelar estourar o hoje. balão lá na minha Verdade. loja. Lá na loja Vamos dela. convidar o povo também para ir para lá, gente? Vamos todo mundo Vamos. para. Qual que vai ser a da Qual a Nova Europa? unidade? Qual a unidade? É, lá na da Baden Powell. A gente tá aqui em Campinas, né, gravando. Aham. E aí a gente vai revelar e estourar o balão hoje, 6 horas da tarde, né? No dia que está sendo gravado esse podcast. Aham. Às 5 ou 6 horas, a hora que eu Vai conseguir. ser hoje. Vai! Ai, que Eu ia convidar mara. o povo Filha, pra você ir acha pra que eu lá. aguento esperar mais 29 segundos? Eu aguento. De manhã, quando Mas eu vi podem lá, ir lá. Podem ir claro. lá, porque as papelarias, gente, as duas unidades, né, da Aham. Nova Europa e A da Barão. e a da Barão, gente, tá perfeita, é perfeita, né? Eu Aham. entro, eu piro. Bom, você falando Eu é amo. perfeita, né? Sim, absolutamente É uma perfeição. absolutamente. Mas é que eu sou, obviamente, suspeita, né? Porque a gente fez Aham. aquilo do coração para a realidade. Então, Sim. aquilo ali é a tradução do que a gente pensou, sonhou, planejou por muito tempo, né? A Aham. papelaria. Que diferente de quem tá assistindo, a gente pode imaginar que a Aham. papelaria carrega no seu nome, né? Aquela pessoa emburrada, chateada, aquela tia do Xerox Aham. atrás do balcão. E, na verdade, a gente quis reconstruir ou ressignificar isso e trazer para a papelaria todas as cores que ela merece. Então, ser menos aquela coisa de pasta, Aham. porque muita gente, provavelmente, quando eu falo, você tem papelaria, né? A pessoa na hora já pensa assim, lápis, aquela borrachinha branca, pasta arquivo morto, aquela coisa, Aquele estojinho preto, Ah, não. velho. giz de cera. Papelaria para mim sempre foi um motivo de muita alegria. Desde É. criança, chegava a época de escola, que ia comprar material, para mim é uma alegria
alegria. Ai, uma E delícia, né? até hoje eu levo as netas para escolher coisa diferente. Eu procuro canetinhas com glitter. Até hoje Aham. eu sou apaixonada de papelaria. Eu sei que tem tudo lá. Eu vou Hoje levar minhas netinhas lá. Hoje o nosso foco é bem assim, hobbies, né? Olha que Arte, bacana. Aham. a gente tem bastante presente, né? Sim. E até um pouco de Que eletrônico. bacana, Enfim, se completo. eu Ela tem achei de tudo legal, lá. eu vou vender. Assim, o nosso critério eu compraria esse negócio, eu Aham. vou vender. Então, esse sempre foi o nosso lema lá na loja. Tanto que no começo, quando a gente eh, tinha os recursos mais limitados e a gente pensava em comprar um produto, eu lembro que eu olhava para minha mãe e falava assim: Você acredita nesse produto aqui? Tipo assim, como quem diz, se não vender, você vai levar para sua casa? Porque esse era o nosso lema. A gente Aham. comprava 2 peças, 2 canecas, e aí falava assim: não, compra 2 diferentes, porque aí qualquer coisa, ou você leva as 2, ou cada uma leva uma. Então a gente era uma loja para eu comprar, não era uma Era loja para eu um vender. plano B Autoconsumido. já. Era uma loja para eu. Então, assim, quando a gente começou a entrar com presentes, né, que não foi desde o começo, a gente Aham. começou com essa papelaria tradicional, né? Vamos falar chata, com essas coisas assim de Sim, a o nossa básico, basicona, assim, realmente essencial, né? o essencial. E quando a gente começou era assim, né? 8 anos já, né? Já. De papelaria de dar. 2014, vou fazer as contas, 6, vai, 2, desce 1. Sim, 8 anos, 8 anos, ó. desde 2014. Passa rápido demais, né? Passou muito rápido. Quando a gente abriu a papelaria, eu era Uhum. estagiária numa multi. E eu Olha, achei que eu ia ser profissional de carreira, né? Nos meus planos estava, vou virar uma boa gerente. Que legal. Bom, eu não sei, né? O pessoal que tá me assistindo na multi falou, E qual que era a sua jamais. área? Eu me formei, essa época que eu estava fazendo estágio, eu fazia administração de empresas. Aham. Porque, na verdade, eu queria fazer comércio exterior, porque eu pensei assim, eu quero uma faculdade que fala inglês. queria Porque morar fora, já vi tudo lá. queria. Era o Aí, como a sonho. minha mãe me obrigava a fazer o curso de inglês, eu falei assim, quando eu me formei, eu falei, também quer saber? Agora eu vou ter que trabalhar falando inglês, vão me obrigar. E eu fiz 8 anos de escola de inglês Escola de inglês mesmo. com aquela pastinha embaixo do braço, e eu ia e minha mãe me obrigava e eu apanhava no caminho, porque eu não queria. Olha só. Tô Caramba. brincando. Mas aí fez e você fala inglês. Sim, falo. Fala. Yes, of course. Tô brincando. Of Oh my course. God. Do you Não. speak English today? I Fluence? understand. I Fluence? I understand. don't. I don't. Não. Então, nesse trabalho a gente até utilizou, nesse trabalho dessa multi que eu trabalhei até, inclusive eu usei o inglês, né, Uhum. que era o que eu queria. Só que comércio exterior não tinha no período que eu cursei a faculdade para passar, então Hum. acabou sendo administração de empresas, né, Aham. que eu fiz aqui na PUC em Campinas, né? Comecei em 2011. E foi isso. Comecei a fazer a faculdade e a minha mãe sempre falava pra mim, ela falava: "Filha, minha filha, antes de tu terminar", a minha mãe ela é de Belém do É de Pará, né? Ai, Eu que também legal. sou de Belém do Pará. A minha mãe falava: "Antes de tu terminar tua faculdade, tu já vai ter tua loja". Ela falava assim pra mim. Que mulher de fibra, hein? É, e eu falava: "Não, imagina, agora eu quero trabalhar aqui, né, com aquele glamour das multis, né, aquelas Sim. coisas chiques e tal de multinacionais". Mas minha trajetória por essa multi foi até muito engraçada. Sabia Aham. que eu cheguei a levar uma advertência? Conta isso pra gente. Como Cheguei a assim? levar uma advertência. Bom, no auge, sei lá, era 28 de dezembro, eles me deixaram qual que era meu trabalho? Eu precisava ai, é muito chato falar, mas eu precisava pegar umas aprovações e mandar para o pessoal que ia começar a trabalhar aprovação financeira, tipo, Aham. o fulano está autorizado para trabalhar dia tal? Está. O salário é tanto, vai ser tanto e tal. Esse era o meu trabalho. Aí eu arquivava isso num e-mail e enviava. A gente fez uma contratação em massa e acabou que 2 desses profissionais eu esqueci. Ah, esqueci, gente. Não tá tudo Todo bem? mundo esquece Ele entrou para alguma trabalhar coisa. sem aprovação. Não é tranquilo? Mas aí deu uma advertência, então. Ah, uma Meu pequena Deus. advertência. Mas na verdade, assim, no fim eu achei que é ok, mas eu achei que também foi um pouco de responsabilidade demais para uma Uhum. pessoa ali em estágio, nos Quantos últimos anos dias do você ano. tinha? 18, 19? Ah, então você era bem novinha, Bem né? É novinha, muita responsabilidade. bem novinha, 10 anos atrás. Então, naquela ocasião, cheguei a levar uma advertência e, assim, chorei, chorei largado. É, e aí eu lembro que aí eu saí de férias,
Eu fui pra Tibau, lá pros lados do Nordeste, e aí quando eu voltei, cheguei lá no meu time, né, dessa empresa, e tava todo mundo com uma cara assim, né? Oi, Raíssa, beleza? É. Aí eu, oi, gente! Ela toda felizona lá De entrando. marquinha! Oi, gente! Como vocês estão? Falsificando um sotaque, né? Achando que eu cheguei do Nordeste, nordestina! Aí eu cheguei lá, aí todo mundo, tudo jóia. Você pode ir ali na salinha, por favor? Aí eu, ai meu Deus, o que eu já fiz, né? Ai, 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 Aí quando eu cheguei, elas, olha, é que assim, a gente teve uma mudança aqui dentro, a gente reorganizou. E eu dava trabalho, porque eu era aquela estagiária que ficava um pouco no Facebook. Desculpa! Que essa menina. gente, eu ficava um pouquinho no Facebook, mas eu trabalhava legal também. Aí dei um trabalhinho. Aí quando eu cheguei, o que que tinha acontecido? Eu tive que me mudar de time ali dentro. Eu fui transferida para uma outra equipe. E ao que eu entendi hoje, isso era como se você estivesse sendo trocado. Tipo Trocado. assim, de todos nós escolhemos você para ser eliminado do BBB. Tipo Eliminada. depois que eu fui eliminada, então, e aí eu fui pro outro time, o pessoal achando que ia ser terrível, né? Seria um castigo. Sim. Na verdade, foi ali o meu melhor período dentro dessa empresa, foi um delicioso, assim, conheci pessoas que eu carrego comigo até hoje e tal. E na verdade foi onde de fato eu entendi a minha experiência ali naquela multi e saí de lá É tudo por experiência, né, é gente? tudo Tudo vira experiência. experiência. E, Experiências para contar. e saí de lá para trabalhar numa distinta papelaria de Campinas. Peguei outras férias, né? Deu meu período de férias de novo, e aí eu tava arrumando meu guarda-roupa. Uhum. Eu tinha muitas coleções, né? Coleção de eu comia uma bala, eu achava o papel bonito, eu guardava. Aí, Verdade. ai, bem carniceira mesmo. Aí eu Carniceira. via um outro negocinho, eu guardava assim embalagens, borracha, papel de carta, adesivo. Então eu tinha essas coleções. E eu tava justamente arrumando isso. E aí a minha mãe me ligou, falou assim: "O que que tu tá fazendo? Te arruma e desce". A gente morava num prédio, né? Me arrumei e desci. E quando eu cheguei lá, ela falou: "Vou te levar num lugar. Se você gostar, a gente vai comprar". E nesse período, meus pais tinham vendido um apartamento, né, para uma conhecida nossa, então eles estavam aí decidindo, né, vamos investir, vamos começar a construir a nossa casa. E eu desci e cheguei em frente, assim, a uma papelaria toda pichada, assim, Uhum. era absolutamente pichado. eh, uma portinha mesmo, parecia um xerox mesmo, né. Uhum. Mas engraçado que eu nunca enxerguei daquele jeito, porque eu acho que ninguém, não só eu, ninguém em sã consciência trocaria um trabalho glamuroso, de fretado, de VR, de não sei o quê, numa multi, por uma portinha de papelaria de bairro, ainda mais para você chegar e falar na faculdade, né. Imagina, eu era aquela estagiária que eu chegava na faculdade de crachá, bem para me aparecer, "Ai, trabalho aqui", ó, ainda dava uma balançada, assim, para o crachá bem. Puxa, o crachá Ai, desculpa, do ar. esqueci o meu crachá. Esse aqui, ó, eu esqueci, vou guardar ele. Então era um orgulho, assim, pra mim, né. E aí eu, quando olhei, eu não me lembro de ter visto uma loja feia, véia, caída, assim. Quando a gente vê as fotos hoje, a gente: "Caramba, caraca, eu aceitei isso". E eu acho engraçado, porque depois eu me deparei com um pensamento, não sei o autor, mas que dizem que quando o escultor ele pega uma pedra, ele enxerga uma escultura. Uma escultura. E ele diz: "Só precisa tirar uns detalhes, né". E eu acho que eu olhei para aquela pedra bruta e falei: "Nossa, é uma linda escultura, só precisa tirar uns detalhes, né". Você E eu enxergou ali, topei. né? Que É, lindo, né? eu Você já acreditou. imaginei, assim, um Você negócio visualizou já. 60.000 metros quadrados. Eu já visualizei algo legal, interessante. O que eu vejo hoje, eu vi aquele dia. Eu, sem Uhum. dúvidas, o que eu vejo hoje, o meu local de trabalho hoje, onde eu chego para trabalhar, foi a exata visão que eu vi naquele dia, porque eu nunca enxerguei um prédiozinho pichado Sim. como era, E você sabe? acredita na lei da atração? Acredito na fé. Na fé. Acredito que a fé ela Exatamente realiza. isso. Ela é o Você firme olhou com fé. fundamento das coisas que não Aham, se veem, mas já são. aham. Eu tenho, eu
não só acredito, como sou a prova viva disso, né? Sim. Tem uma história interessante nesse sentido. Vamos lá, gente. Queremos histórias pra isso aqui, por favor. Quando eu era estagiária, né, antes de eu ser estagiária, eu passei por um desamor aí muito grande, né? Tive um problema na minha vida amorosa, né? E aí eu lembro que eu fui pra casa de uma... Não foi com o Guilherme, foi? Não, o Guilherme... Lembrando que Gente, ele o Guilherme... está aqui ouvindo tudo isso, gente. Sim, E assinando embaixo. Assinando. sim, não, o Guilherme já tá careca literalmente de saber. Eu juro que eu falei sem querer careca de saber. Ele já conhece a mulher que ele tem. Ele já, te amo, obrigada por estar aqui. Eu lembro que eu tinha passado por um desamor, assim, um problema de relacionamento, e fui pra casa de uma amiga da minha mãe espairecer. E chegando lá, eu lembro que eu olhei assim pra minha vida e falei, cara, isso aqui não é uma vida de dar orgulho pra ninguém, não, hein? Falei, quer saber, Deus, vou fazer um negócio contigo. Fiz um combinado com o Senhor naquele momento. Falei, Deus, se o Senhor me der um trabalho que eu ganhe R$ 1.250, isso era janeiro de 2014, janeiro de 2012. Se o Senhor me der um trabalho que eu ganhe R$ 1.250, pegue um ônibus para ir e tenha vale refeição, e também quero casar, Senhor, em breve, ajeita a minha vida, me dá um jeito em mim. Eu não quero mais ficar errando, sabe? Quero acertar, quero me aprumar. E fiz essa oração. Isso foi um dia 4 de janeiro de 2012. Quando foi no dia 7, essa empresa, eu tinha preenchido um processo seletivo. Nesse dia mesmo, essa empresa me ligou me chamando para uma entrevista. Só que essas multis, vocês sabem, né? Tem que fazer 20 dinâmica, 8 muita coisa, entrevista, né? pular uma amarelinha, subir o Monte Everest, aí para eles verem se você tá qualificado. Se é apto ou não. E demorou muito. Aí nesse período eu entrei lá no famoso, famigerado Emprega Campinas Sei. e achei uma empresa. Segunda me chamaram para entrevista, terça eu comecei na quinta. Empresa esta onde conheci senhor A bênção, Guilherme. olha só. Então tá vendo, gente? Cadê as Aham. palminhas? Ela pediu e Deus Foi. concretizou, Deus né? ouviu. Agora, por que que eu dei os detalhes do que eu precisava, do que eu gostaria, né? Trabalhei nessa empresa onde eu conheci o Gui, que inclusive era um site, hoje a gente tem o nosso site, a gente trabalha juntos em um site, Que bacana. assim como a gente se conheceu. Ele trabalha com você, né, Judá? Sim, nós trabalhamos juntos. Legal. Aliás, de frente pro outro, a gente dorme junto, a gente acorda Depois você junto. conta isso, porque isso é importante, viu? É. Tem muita gente que fala que não dá certo. Não dá certo, gente, É. brincadeira. Mas Quem falou tem que não dá certo, acertou, brincadeira. Acertou. Tem as exceções, né? Logicamente, não, a gente é. sabe. E outra, como é que fala? Vamos dizer assim, um respeitando o espaço do outro, não tem como dar errado, O né? famoso cada um no seu quadrado, Sabe por né? quê? A gente já fica 24 horas junto mesmo, já faz tudo Aham. junto, por que não trabalhar junto? Exato. A gente É. faz filho, a gente faz A gente paga as empresa. contas, tudo É assim a nossa vida. É verdade. Tem E que saber aí, separar as coisas muito eu bem. lembro que eu saí só fiquei 2 meses na empresa, nesse site que eu conheci o Gui. E aí essa empresa me chamou e eu fui trabalhar lá. Só que no primeiro mês, o salário não era aquele que eu tinha orado inicialmente para Deus, porque eu tinha pedido para Deus Sim. 1.250, o salário era 1.150, eu pegava um fretado, mas não tinha vale-refeição. E Faltava naquele... R$100 ali. Senhor, falta meus R$ 100. E naquele período, aquela empresa estava completando 100 anos no Brasil, né? E o projeto de estagiário devia ter o quê? Uns 30 anos, não sei, precisar isso. E não tinha vale-refeição e o salário era esse. Aí eu entrei, tipo, em julho, quando foi no mês de agosto, a gente recebeu um e-mail, assim, a nível Brasil. A partir do mês de agosto de 2012, todos os estagiários da empresa tal, Brasil, passam a ter um salário de R$ 1.250, receber vale-refeição e tal, e eu já pegava um ônibus e já tinha conhecido o Gui. Ou seja, foi tudo aquilo que realmente, agora você falou de lei da atração, eu tô fazendo esse paralelo com a fé, tudo aquilo Mas que lei da atração é fé, né? É fé. É fé. Porque a gente fala assim, em universo, o que que é universo? É Deus, Aham, né? Então, lei da atração nada mais é do que Deus e a sua fé ali, aham. né? Onde você deposita a sua energia de pensamento e Isso. tudo mais.
E você depositou bem, hein? Foi, depositei 1.250. E aí, e eu lembro que aquilo é uma história que eu acho muito legal, porque às vezes a gente tem algumas coisas específicas no nosso coração, alguns desejos, e na verdade aquilo se estende para abençoar a vida de outras pessoas. Porque você vê, não só eu, mas como todos os estagiários de toda aquela empresa do Brasil passaram a receber então um vale-refeição e tudo mais. Eu gosto dessa história porque ela me exemplifica exatamente esse conceito de que Deus faz na gente tanto o querer quanto o Como efetuar. efetuar. Sim, com O que isso certeza. significa? Que este desejo específico que eu tenho de gostar de caneta e lápis e tal, se estendeu para ser uma porta de empreendedorismo para quantas mães que não podem ter onde o seu filhinho ficar e elas precisam É. empreender dentro de casa, a pessoa tem um espaço de uma caixa de sapato dentro de um guarda-roupa e tem R$ 100. Ela encontra um fornecedor de papelaria pela internet, começa a vender e quantas histórias de transformação de família eu mesma, graças a Deus, presenciei de mulheres que conseguem conciliar a vida como mãe e enquanto empreendedoras, que hoje eu vivo esse sonho. Eu sei que é um privilégio grande. Hoje eu trabalho meio período, né? Aham. Porque de manhã eu fico com as crianças, 2 dias fica o Gui, 3 dias fica eu. A gente também tem uma rede de apoio Ai, que legal. interessante. Então hoje, Importante. esse momento que eu não vivi na pandemia, né? Que na pandemia eu terceirizei muito as minhas filhas, ficava com babá, ficava com avó, não sei o quê. Chegou um momento onde Deus disse: Epa, peraí, filha, tem o nome de quem? Família. De quem que é o sobrenome? É o seu, não é o sobrenome da babá. Isso aí. Então eu entendi que naquele momento Deus estava dando essa estratégia. E eu lembro que eu chamei a minha equipe, minha mãe, meu pai e o Gui, né? Que nós somos os sócios, não a equipe funcionários, a Sim, direção sócio. ali, e eu chamei todo mundo, isso depois da pandemia, né? Falei, pessoal, chamando vocês aqui para dizer que a gente vai faturar menos. Aí todo mundo, como assim? Faturar menos? Ganhar menos dinheiro? Faturar? Vender menos? Falei, sim, a gente vai vender menos, porque as minhas filhas nunca mais vão ter 2 e 3 anos de novo. E a gente vai ganhar um pouco menos de dinheiro agora, porque eu vou trabalhar menos. Então, possivelmente, eu vou aparecer menos nos stories. Então, vai vender menos. Isso foi início do ano, assim, né? Bom, conclusão, abrimos mais um Mais uma de dó. mais um site, mais uma loja, e eu lancei o curso e a gente lançou infoproduto. Isso tudo trabalhando meio período. E a matemática de Uau. Deus não se explica. Eu sempre digo que o melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus quer que você esteja. É no Exatamente. centro. É no centro. Então eu digo assim, é Deus que quis essas empresas, é dele o querer. Sim. E quando eu olho uma caneta e meu coração bate mais forte, esse querer veio dele. Sim. Então esse efetuar também vai vir. Eu recebo muitas mensagens de gente assim, mas como saber se eu estou no caminho certo? E eu penso, aquele encontro que você tem com você mesmo antes de dormir no travesseiro, sabe aquela hora que você deita, você olha para o teto branco assim? Aham. Eu acho que esse é o momento principal de você saber se você está no caminho certo, porque se eu não fizesse algo que me desse paixão todos os dias, se eu não olhasse um vídeo na internet rapidamente ansiosa, já mando mensagem para minha estagiária, Isa, amanhã vamos fazer assim, vamos fazer isso. Sabe, se você perder vamos abrir aqui uma aspas, essa gana, esse desejo passional de fazer o que você faz, eu acredito que esse lugar é o exato caminho certo. Uhum. Eu não conseguiria ser, por exemplo, sei lá, uma profissão muito importante ou uma profissão mais modesta, menos visada, se aquilo não me fizesse feliz. E naquele momento, quando a gente abriu a loja, de forma nenhuma era algo visado, né? Era algo bem modesto. Eu virei uma tia do Xerox, né? Era o meu trabalho, eu ficava Mas você ali. acreditou. Você acreditou, Olha, no visualizou, começo eu não teve fé. acreditei, sabia? No Sério? começo, assim, eu visualizei a loja e gostei. Isso foi em 2014, né? Eu assinei o contrato da loja no dia 10 de fevereiro e a gente ficou noivo no dia 8. Uau. Foi tudo bem junto, né? Muito rápido. Uma amiga da minha mãe ligou pra ela e aí ligou pra ela e falou assim: Dani, Deus tá me mostrando aqui 3 chaves. É tudo místico lá em casa, tá? É tudo Ah, muito. eu adoro.
Aí, Tudo sobrenatural. tudo sobrenatural. É. Aí eu peguei, aí minha mãe, eu tô vendo 3 chaves aqui. Uma é o casamento da Raíssa. Outra é a construção da sua casa. Lembra aquela casa que ela não sabia se ia construir, no dinheiro de Aham, comprar a loja? Sim. Outra é a construção da casa, que é o sonho Mas da ela vida. viu essas chaves aonde? Na cabeça dela, Na eita, cabeça Elisa. dela? É, Porque eu falei assim, será que ela tirou carta? Uma coisa Ela sonhou o assim. sonho de Sonhou. Deus. Ela sonhou o viu na sonho de cabeça Deus. dela, viu? Sabe quando você fecha o olho e vem uma pessoa e você fala, nossa, vou ligar pra fulana? Aham, É assim. É que assim. legal. Aí acontece muito comigo. E aí ela pegou, e a terceira chave, quando você vê, você vai saber. E diz que quando ela parou em frente à papelaria, era fevereiro, pra comprar um material escolar dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Bem mais novos, 14 e 12 anos mais novos Caramba. do que eu. 15, já fez 15. O quê? Ah, não, eles. A diferença de idade. Sim, a minha Ok. irmã fez É, fez 15. Uma 15. festinha basiquinha. Mexicana, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos. Que festão, Ah, que hein? básico, Eu queria né? Vai. Gente, um touro mecânico é a alegria de uma festa. Eu Gente, que aprendi legal. isso. Mas volta lá no seu Aí raciocínio. ela viu 3 chaves e quando ela olhou pra frente da loja, assim, ela soube que aquela era a terceira chave. Aquela foi a segurança. Ela olhou e falou: é isso. Né? E engraçado que o meu pai, ele é muito. Meu pai, assim, não é uma pessoa muito empreendedora, né? Os empreendimentos dele nunca deram muito certo, mas o meu pai tem um coração muito de abençoador. O meu pai, ele Isso é importante. não nega. Vendeu uma fruta pra ele no semáforo, um carregador, um negócio de tampar sol, ele vai comprar tudo. É Você um olha o carro valor do meu pai, inestimável isso. Ai, tem eu também 18 sou assim, carregadores. gente. Eu compro tudo que me oferecem, eu não Para consigo ajudar a negar. pessoa, Meu não pai é é? assim, porque o meu pai, meu avô faleceu e o irmão dele, aos 3 anos também, e ele foi para um orfanato. Então, o trabalho deles era passar de casa em casa vendendo as coisinhas, as verduras, né? Então, acho que ele tem muito esse coração de abençoar, né? Porque ele passou por isso, né? Ele Ele sabe. viveu. E o meu pai, depois, né, desse orfanato, inclusive, o meu pai, ele é piloto de helicóptero, né? Nossa, que legal. que De helicóptero, de avião. Então, ele ganhou uma redação. Diz meu pai que o primeiro lugar da redação era uma bicicleta e o segundo lugar era um voo de teco-teco. Na época, isso ele tava, sei lá, tinha uns 15 anos. E diz que ele fez de tudo para ficar no segundo lugar. Olha E só. ele ganhou esse voo e ali ele decidiu no coração Aí virou dele, paixão, eu né? vou estudar. E ele passou, né, na Academia da Força Aérea, lá em Barbacena, Uhum. porque dinheiro realmente ele não teria, né, pra pagar as Pagar horas de voo e tal. Então meu pai é militar, por isso que eu me mudei muitas vezes, já morei em mais de 5 estados, né? Já morei no Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina, Pernambuco. Então você conhece o Brasil todo, Mais né? rodada que prato de micro-ondas. A menina conheceu o Brasil, gente. Isso é E privilégio, né? então foi isso, quando a gente viu as 3 chaves, a minha mãe soube, foi a certeza que a gente precisava para começar nesse negócio, mas eu não visualizei naquele Aham, momento. Eu aham. tive aquela convicção, pedi as contas na empresa, foi bizarro, chorei assim das 9 da manhã, que era a hora que eu entrava, até o meio-dia, que foi a hora que eu falei com o último gerente, foi embora. Vivi meu luto ali de 4 horas dos sonhos que eu estava entregando ali, porque minha vida estava montada ali Aham. na minha cabeça. Nem sei se iam me efetivar, né? Mas na minha cabeça já tinha Já dado tava tudo tudo certo. certo, né? E eu lembro que eu me mantive muito ocupado o primeiro ano da loja com o noivado e o casamento. Então eu ficava ali no balcão montando as coisinhas do casamento. Eu ficava grudando bandeirinha. Aquela época tava na moda muito papelaria personalizada. Aham. E eu montava, tipo, bandeirinha pra espetar no brigadeiro. E eu ficava, né? E essa papelaria, quando a gente comprou, ela só fazia xerox mesmo. Aí um dia um cliente olhou em cima da mesa, no primeiro ano mesmo, falou assim: Nossa, vocês também são gráfica? Aí eu olhei assim pra mesa, olhei pra ele e falei: Sim, desde sempre. Olha, se tem uma coisa que eu sou é gráfica. Olha, acordei graficuda hoje. Graficuda. Aí eu lembro que eu respondi sim. Sim, a gente é gráfica. É porque o aniversário do meu filho vai ser do tema carros. E é não sei o que lá. E eu, quando tinha 14, 15 anos, a minha mãe me obrigou
a fazer um curso. Fala, escolhe um curso e faz. Mas pra quê? É pra tu te manter ocupada. Adolescente, se não enche a cabeça, eles fazem um monte de negócio. Vai te manter ocupada. Minha mãe era Que assim. mãezona. Minha mãe já visualizou assim que eu desocupada não ia dar certo. E aí ela gente, era assim, era um inglês, era uma gritaria pra eu ir pra aquele inglês, mas uma gritaria pra eu ir pra aquele. Eu escolhi design gráfico, porque Legal. sempre gostei de rede social. Naquela época eu tinha Vibeflog, Fotolog, Flogão. Orkut. Eu tive. E aí eu amava essas coisas, postar foto minha, né? Tirava foto de emo, que eu era A emo. franjinha pro lado. Você chegou a ser emo. Cheguei a ser emo. Fui eu emo, também. minha filha. Só não trafiquei gente porque não tive a oportunidade. Tô brincando. Ai, Mas eu lembro Deus ama pessoas assim. eu fui criativas. emo, eu fui clubber, entendeu? Legal. Lançava um outro negócio ali, eu já era também, já comprava surfista, andava com colar, anel de coquinho. Essa era a minha vibe. NX0. Isso assim, a diferença de 3 semanas, né? De um estilo para o outro, né? Aham. E eu lembro que aí eu fiz esse curso de design gráfico e aí eu não lembrava mais como mexia nas ferramentas. Não tinha o Canva, né? Essa ferramenta de edição fácil aí do aplicativo de celular que tem hoje, né? Mas eu sabia mexer no CorelDRAW. Aí aquela cliente me pediu, acho que era uma festa do Carros, se eu não me engano. Não me lembro bem. Ela falou: "Ai, você faz pra mim, você põe o preço". Aí eu bem antinha, né, eu calculei só o preço do papel, o orçamento total deu R$ 35, eu não cobrei minha mão de obra. Mas foi legal porque eu ganhei a experiência, né, e comecei. Aí os clientes viam a gente grudando laço, comecei a fazer convite de casamento, comecei a fazer chegava lá uma senhorinha com um problema, a minha conta de água, eu falava, a gente tira a segunda via. E aí, nisso, eu fui aprendendo basicamente tudo que eu sei sobre precificação hoje, como calcular o preço de um determinado produto, baseado na hora homem, no tempo de mão de obra, baseado na quantidade de insumos e outras margens indiretas em cima do produto. Tudo que eu aprendi quando eu tive essa gráfica, Que legal. que era junto da papelaria, né? A gráfica chegou a representar 30% do nosso faturamento, né? E na época que a gente comprou a loja, era uma lojinha que vendia 10, 15 mil reais por mês. Aí você vai falar, nossa, quem me dera ganhar 10, 15 mil. Sim, só que o aluguel custava 2.500, você tinha uma funcionária de mais uns 1.200, 1.100 na época, você tinha água, luz, e você tinha que comprar produto, porque loja, você só vende o que você tem para vender. Exato. Você tem que repor, né? Você tem que repor. E eu comecei nesse processo de ter a gráfica, fazer a gráfica, e fui aprendendo muito sobre formalização. Então, foi aí que esse know-how que eu trago hoje de empresa, por exemplo, a importância de você escrever processos para sua empresa, mesmo ela tendo eu e mais uma funcionária, como era, eu fui aprendendo bastante sobre essa comunicação dentro da empresa, sobre fluxo de trabalho, e estabelecer essas regras muito explícitas para evitar a comunicação o tempo todo. Tipo, Mariana, ela chamava Mari, a menina Mari, ó, eu criei esse quadro aqui, e quando entrar um serviço novo, 20 plastificações, você escreve aqui, ó, nome, endereço, telefone, fiz lá no Excel, imprimi, e você gruda aqui nessa plaquinha. Porque essa plaquinha é pendente de produção, e a plaquinha de baixo é em produção. Então, eram sisteminhas que eu ia desenvolvendo para que a minha empresa, como era muito pequena, para que a gente parecesse grande, ou para que a gente se comportasse como grande. E naquela época, assim, era eu presa, né? Eu fazia a limpeza, eu fazia as compras, eu pagava as contas, eu cobrava quem não pagava, né? As vendas faturadas, eu atendia o cliente lá na frente. Mas eu lembro que o meu computador, quem olhasse falava, nossa, essa empresa aqui é gigante, porque ela estava separada em recursos humanos, as pastas que eu organizava era folhas de pagamentos, era tipo eu, a minha mãe e a Mariana. Inclusive, a minha mãe trabalhou quase 2 anos sem ganhar nada, e depois ela trabalhou quase 1 ano ganhando R$ 500 por mês. Depois, alguns meses de novembro e dezembro, eu não calculava bem as contas, eu não me preparava para um Natal, porque naquela época a papelaria muito básica, você sofre muito com a sazonalidade. Porque não tem aula, não vende cartolina, você não vende. Eu não vendia presentes. Então chegava novembro, dezembro, as vendas
mais do que caíam, despencavam, e aí a gente dependia só do salário do Guilherme. Então, isso também trouxe pra gente um pouco de uma cultura de viver muito abaixo do que a gente ganha. Comodismo, né? Não, num sentido positivo. Por exemplo, Guilherme, a gente precisa viver. O Guilherme, né, que veio com esse pensamento pra mim, porque eu sempre fui mais do consumo, né? Aí ele chegava pra mim e falava: Ó, vamos aprender a viver aqui com o meu salário. Então, naquela época, sei lá, eram uns R$ 2.000. Então, a gente vai manter as nossas contas em 2.000, porque a gente não sabia se o meu ia vir ou não. Sim. E o meu pai já era aposentado, então a minha mãe trabalhava sem receber. E eu ficava ali com o Guilherme, né, com a poupancinha dele, sempre, se precisar, a gente pega de lá. E muito impressionante que eu cheguei a ter salário atrasado uns 40 dias, uns 40 dias de salário atrasado. Gente, eu fico impressionada como na minha casa nunca faltou Nunca um faltou nada. iogurte, um nada. Na nossa casa nunca faltou nada, porque aquele lugar era exatamente onde eu deveria estar. Uhum. E com mais ou menos Aquele preparação, aprendizado que você tinha que passar foi pra estar muito. onde você tá hoje. Foi muito fundamental. A vida era diferente naquela época. Naquela época, o Gui ganhando 2, eu ganhando 2.000, a gente precisava pensar, por exemplo, ganhando 2.000 quando ganhava, né? Porque chegava atrasado, dava uns problemas. A gente tinha que pensar para pedir uma pizza, tinha que pensar para. Não Tinha que dava pra pensar. esbanjar, Não, né? era aquela vida naquela Regradinho, batidinha, né? né? E era muito impressionante, né? Como a gente foi vivendo muitos milagres nesse período do casamento. Eu lembro que quando eu pensava em alugar um salão de festas para casar, eu sempre pedia assim para Deus, Deus, eu quero um lugar com piso bonito. Eu quero um lugar com piso bonito. E o meu pai, por ser militar, tinha desconto aqui perto, ali no Círculo Militar, aqui em Campinas. E eu orava, ai Deus, eu quero um lugar com piso bonito. Em nome de Jesus, amém. Aí cheguei um dia lá e o meu pai, ó, a gente tem. Grávidas, desculpa, gente. Azia faz parte do meu dia a dia. E aí a gente chegou nesse lugar e o piso era uma madeira antiga, assim. Uhum. Aí o meu pai falou: Não, mas filha, isso aqui eles passam uma cera. Fica bonito, eles fazem uma coisa. Eu falei: Ah, tá bom. Meus pais iam me presentear com o salão, porque naquela época eu noiva, né? A gente decidiu casar, eu ainda era estagiária, né? Eu fiquei noiva no mês que no dia, no fim de semana que assinei o contrato da loja. Uhum. Então, quando a gente decidiu casar, cada um ganhava 1.200, igual eu contei pra vocês o salário do estádio. E os meus pais começaram a construir a casa, não iam poder arcar com o casamento, né? E eu lembro que a gente foi assim mesmo, a gente falou, nossa prioridade é casar, não vamos ficar com esse negócio de comprar apartamento, eu não aguento mais me despedir de você domingo à noite, eu quero dormir e acordar olhando pra sua cara, inclusive, 7 anos depois eu quero dormir, acordar, trabalhar com você, Isso que é amor, que hein? naquela época a gente não trabalhava junto ainda. E aí o meu pai falou, não, filha, aqui o salão eles dão um jeitinho, eles arrumam o chão e tal. Eu falei, ah, tá bom, pai. Vou aceitar, né? Pô, estagiária. Não, nessa época eu não tava podendo negar presente, pelo amor de Deus, né? Lógico. E aí aceitei. Quando foi um dia, meu pai me traz uma revistinha do Círculo Militar. Eu tenho essa revista. Salão Golden Room do Círculo Militar anuncia reforma. Uau. Aí eu Olha. vejo as fotos, o chão todo removido e sendo colocado um chão novo, um novo chão. E eu me lembro Meu de Deus. quando eu entrei, e eu que tinha passado por um desamor antes de conhecer o Guilherme, né? Quando eu entrei naquela igreja cheia de flor, com aquele tapete verde, do jeito que eu queria um Olha, tapete até me verde. arrepiou. Tô Eu me arrepiada. lembro disso Ah, arrepiada. Eu olhei pro meu pai assim, olhei, eu falei, meu Deus, cara, olha isso. Como Deus me ama. Foi, E Deus pensou nos detalhes. aham. Ele foi. moveu pessoas, moveu praticamente uma cidade para Aham. poder realizar o seu A sonho. gente não Sim. entendeu até hoje as É. contas do casamento, assim como que fechou, sabe? Ai, Deus é Porque lindo eu demais. lembro que a gente foi juntando orçamentos aqui e ali. Você Mas vai experimentar isso eu já agora. tô experimentando. Mas sabe de uma coisa que eu sempre falo? Sabe o que que é fé? A gente coloca o pé e Deus Deus põe o coloca o chão, chão. Amém. né? E foi muito surreal, assim. Eu lembro que quando eu casei, eu entrei naquela igreja linda. Minha igreja é linda, né? A Igreja Batista Ágape, onde eu frequento.
E eu entrei lá, achei aquela igreja linda, eu olhei pro meu vestido, era o que eu escolhi. Não era assim, esse aqui eu posso pagar, vai ser esse mesmo. Aham. Não, era o que eu vesti, falei, vai ser esse. Sim. Tive aquele dia de noiva lindo, olhei pro meu pai entrando comigo na igreja, assim, a minha família, as pessoas que eu amava. Guilherme lá na frente, eu falei, meu Deus, gente gravando, gente tirando foto, e eu olhava pro meu salário e falava, meu Deus, como a gente Ele fez isso? prepara tudo. E eu entrei no salão, no Golden Room, esse salão aqui pertinho, né, no Círculo Militar, o chão novo, a decoração bonita, foi assim Um sonho. mais das nossas histórias do mover de Do Deus, né? mover de Sim. Deus. Em paralelo a isso, a loja ia crescendo. Aquela lojinha que antes vendia 10, 12 mil, inclusive o ano que a gente comprou, 2014, era um ano de Copa, né? Aham. E eu lembro que a gente teve o nosso pior faturamento. Acho que a loja vendeu assim, sei lá, 12 mil, 9 mil. Era assustador, assim, sabe? E a gente casou, eu fiquei grávida no mesmo ano, 5 meses depois. Tô. Tá arrumadinho. Ih, acho que eu vou Ela é a ficar bom. rainha da maquiagem. É, Eu amo maquiagem. eu devia ter chegado uns Traz minutos o antes pra lencinho você. pra ela, marido. Traz o... Tem lencinho? Acho que não tem. Aí eu lembro que gente, se eu tiver borrada, vocês vão relevar, Tá linda, porque de qualquer tem jeito. histórias pra chorar até o fim desse podcast. Gente, ela vai a gente vai chegar no fim, todas nós, pandas. É. E a loja ia aumentando, e aí eu lembro que quando eu tava grávida da Lívia, a minha primeira filha, que hoje tem 6 anos, né, fez agora em junho, eu lembro que eu olhei assim pra mim e eu falei, caraca, eu não tenho um patrão pra eu pedir aumento. Vou pedir aumento pra quem? Eu sou o patrão. Sabe aquela frase em inglês, Aham. nobody's coming? Tipo, ninguém tá vindo. Ninguém vai vir, Ninguém minha tá filha, vindo. pra te socorrer. É Aham. você. É É você você. por De onde você. me virá o socorro? E aquele momento eu tive o meu segundo, terceiro, quarto day one, que eles chamam. Sabe aquele momento onde sou eu. O senso de responsabilidade da empresa e tudo mais caiu sobre mim, assim. E naquele momento, uma virada de chave, uma paixão, o bicho do papel me picou. Eu entendi. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente para eu obter resultados diferentes. Eu não pensei, né, nessas lindas palavras de TED Talk, né? Mas eu pensei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. A minha filha vai nascer, eu vou fazer o quê? Para pagar carrinho, uma madeira anticólica, não sei o que lá, tudo é anti alguma coisa, eu preciso me Uhum. movimentar. E aí, nisso a Lívia nasceu em 2016 e com ela no colo, o Guilherme era meu piloto de fuga, ele parava em frente, assim, às papelarias aqui da cidade, a gente foi planilhando, e ao final de um período aí de 3, 4 meses, não me lembro muito bem, mas não foi rápido, nós visitamos 54 papelarias. E o Gui parava na porta, eu entrava, saía, entrava na loja assim, se a loja tinha 2 corredores, eu entrava em um, já saía no outro, dava aquela escaneada com o meu olho, Aham. tirava foto daquilo que eu não conhecia, pois que eu nunca vi, dá pra vender. E eu tirava foto dos fornecedores, inclusive os fornecedores também são um ponto onde o pessoal me conhece bastante por causa Eu vi você indo lá no evento, inclusive, né? então Arrasou lá. essa coisa dos fornecedores também é uma coisa que a gente desenvolveu muito forte para o crescimento da loja. E foi assim que eu entrei nessas lojas para roubar ideia. E na verdade Pegar inspirações. pegar inspirações, Pegar tá? emprestado. E na verdade eu não consegui pegar inspirações, eu me deparei com um espelho. Eu olhei pro espelho, porque eu reparei que os erros que me incomodavam nessas lojas eram os mesmos que eu cometia. Então eu via, esse exemplo eu dou sempre, né? Eu via, por exemplo, um brinquedo de criança lá no alto. E eu entrava na papelaria do cara e eu falava assim, mas como é que uma criança vai comprar um livro de Sim. história a 2,70 de altura, meu amigo? E aí eu entrava na minha loja, tinha um livro de história lá no alto. Um baldinho de criança pro lado de dentro do balcão. E aí a gente começou a, sem grana, naquela época, fazer modificações na nossa estrutura. Então eu peguei, os balcões eram aqueles de vidros bem retrô, assim, né? Uhum. Que algumas padarias ainda têm, sabe? Uns de vidro lotadinho de coisinha assim. Sei. E nós rebatemos todos eles pra fora. E eu lembro que o pessoal falava assim: ai, mas não vão roubar? Ai, mas o pessoal não vai pegar? E eu pensava assim:
não é possível que o roubo vai superar a experiência. Do cara pegar a lapiseira na mão, do cara pegar os bloquinhos, os marca-textos na mão e ele mesmo poder testar, porque eu já fui em papelarias, e é o mais comum, aonde o cliente fica do outro lado do balcão e me diz: vê aquela ali pra mim. Não, É essa. horrível. Né? Ai, eu odeio isso. Então, eu me sentia inconveniente com aquela atendente. Eu pensava, ai, Sim. tô estorvando, É, a gente tô sente mal, né? atrapalhando. Então eu falei, eu não quero isso. Eu ia na Decathlon, sabe aquela loja de esportes, né? Sei. Artigos Eu esportivos. adoro. A Decathlon, só Eu não faço contextualizando. esporte, mas eu adoro. Eu claramente não faço. Não, tô fazendo academia agora. E aí eu ia nessa Decathlon e eu podia usar o patins, o patinete. Eu falava, eu quero que a minha loja seja assim. O acesso que vende, né? Eu O quero que as. acesso fácil que vende. Exato, a experiência do cliente, né? Eu quero que as pessoas possam pegar tudo. Eu não quero essa restrição, tem que pegar tudo. Pegar na mão, Ai, sentir, mas ver. e eu ouvia muito isso, né, de quem viu essa transição. Ai, mas o povo não vai Ah, pegar? vão roubar. Ah, mas não vão roubar? E aí eu, sem entender muito o que eu estava fazendo, eu comecei a fazer o famoso visual merchandising. Então eu comecei, dica aí para quem é empreendedor do ramo de varejo, Ai, assim como ótimo, eu, queremos Deixa a dicas. dica. organizar os produtos com o ticket maior, um produto mais caro, mais à vista do cliente. Os objetos que já são procurados, por exemplo, numa papelaria, o papel Chamex, você coloca ele num lugar menos intuitivo, não põe ele na cara. O cliente viu o papel, pegou e leva para o caixa. Coloca ele num lugar que a gente chama de zona fria da loja. Para quê? Para que você possa gerar movimentação. E o produto que o cliente não foi buscar, esse você coloca na cara do gol. Então, vou colocar uma caneca, que não é algo que um cliente foi buscar numa papelaria, num lugar altamente iluminado, numa altura bem no olho dele, de 1,20 a 1,35, por exemplo. Uma altura. Então a gente começou, eu fui falando assim, pô, mas peraí, eu não vou pôr esse marca-texto aqui de R$ 7 lá para baixo, senão eu tô dizendo pro cliente, ó, ninguém compra esse porque é caro, pega esse aqui de 2,50. Ah. Não, peraí, ele custa R$ 7 porque você pode deixar ele estampado 4 horas. Sim. Peraí, essa aqui você pode deixar ele estampado, porque se você estiver lá num avião, onde muda a pressão, ele vai continuar tendo funcionar. desempenho. Então eu comecei a entender que produto caro, na verdade, ele tem uma entrega maior. Sim. Ele caro tem porque é bom, né? ele Muitas tem, vezes. ele custa o preço da entrega que ele realiza. Aham. E eu parei de me apegar a esse conceito de, isso aqui é caro, então não vende. O povo só quer coisa barata. Porque eu mesma percebi que antes de ter essa loja, eu pagava R$ 30 num conjuntinho com 8 envelopes e 8 papeizinhos de papel de carta. Ai, eu amava papel de carta colecionável. Quando gosta, paga. Então, né? por que que eu tava nomeando o meu cliente e eu mesma dizendo o povo só quer coisa barata? Uhum. E eu, nessa licença maternidade da Lívia, da Ila, né? A gente chama ela de Ila. Que quando a gente perguntava pra ela, ela era criança, como é seu nome? Ela falava Ila, ela não conseguia falar Não Lívia. conseguia falar livre. E eu lembro que eu saí de licença maternidade e a minha mãe assumiu, né? Ensinei ela a pagar as contas, fazer as coisas. Eu lembro que um dia eu voltei na loja, tinha umas borrachinhas de gatinho. Era um gatinho e um cachorrinho junto. Aí tinha um lápis que riscava todo colorido, que é um dos nossos produtos mais vendidos até hoje. Tinha várias coisas, eu olhei e falei, mãe, quanto você gastou aqui? 2016, ela falou, R$ 800. Ela falou pra mim, eu falei, mãe, você atirou o nosso nome na lama. Você botou tudo a perder, a gente tá ferrado. Como é que a gente vai pagar isso agora que eu tô fora? Conclusão, a minha mãe recebeu uma fornecedora que mostrou um monte de coisa fofa. E a minha mãe falava, ai, Raíssa, a nossa loja é chata. Ai, isso tem coisa chata aqui, coisa velha, feia. Eu quero umas coisas legais, eu quero igual quando eu vou no shopping, aí aquelas papelarias Aham. de shopping. Sim. Eu quero aquelas coisas aqui. Só que eu achei R$ 800 um absurdo. Em 10 dias a gente comprou de novo. Ela estava certa. Ela estava certa. A minha mãe sempre geralmente é a que começa e depois eu crio a estrutura e a coisa continua. Ela é a visionária. Ela é mais Bacana. arrojada. Ah. Eu sou mais conservadora, assim. Eu me arrisco bastante, né? Depois eu vou contar sobre a abertura da loja nova. Ai, Vocês vão conta. saber um Eu pouquinho o fui que na é. inauguração, foi Foi maravilhoso. fantástico. Eu quero contar uma história muito legal sobre essa inauguração, sobre lei da atração. Não perca, continue aqui no podcast. Continue no podcast 2. E aí, eu lembro que ela colocou isso, deu R$ 800, assim,
E aí, em 10 dias, sei lá, 20, a gente comprou de novo, e depois comprou de novo, e depois comprou de novo. E aí deu a Copa de novo de 2018. Eu pensei, cara, eu preciso trazer gente pra essa loja, eu não posso deixar acontecer o que aconteceu na Copa passada. Aí eu peguei e falei, que saber? Aquela troca de figurinha que eu vi ali no Shopping Prado, eu vou pedir pro cara aqui do lado que vende lanche me emprestar as mesas dele, e eu vou montar aqui na frente, onde tem um ponto de ônibus, e vou trazer o pessoal pra trocar figurinha. Uhum. Isso eu tinha montado o Instagram em novembro de 2017, porque uma funcionária falou pra eu fazer. Ela falou, vamos fazer um Instagram. Eu falei, quem que vai olhar caneta no Instagram? Aí eu falei, cara, eu vejo vídeo de receita de arroz, como é que a pessoa não vai ver um vídeo de caneta, né? E aí mas eu fiz um combinado comigo mesmo. Eu me prometi, eu falei, eu não vou deixar de postar um dia da minha vida. Eu me prometo, se eu tiver acidentada, eu vou lá acidentada fazer um post. Eu não vou deixar de postar, eu não vou deixar isso ser um projeto iniciado. Eu quero ter acabativa. Uhum. Estou até hoje cumprindo a minha promessa. Eu não deixo um dia de postar no Instagram, né? Naquela época, com menos de 1.000 seguidores, a gente fez a primeira venda. Eu me lembro que eu postei uma marmita azul marinho com os desenhos de cereja e uma garrafinha que combinava. Que eu juntei lá na hora, tirei uma foto, botei no feed, né? Não existia stories ainda. E eu recebi uma cliente do bairro. Ela falou: eu sigo a padaria Nova Europa, eu segui vocês, que eu vi lá no deles, e eu vi que vocês postaram essa lancheira. Vocês têm, então, opções de lancheira? Era uma marmiteira, assim, né? Aí eu fui lá e vendi R$29,90 mais a garrafinha, R$59,90. Ah, meu amigo. Quando eu vi aquilo, eu falei, abriu a porteira. Falei, isso aqui vai ser minha vida! Que Eu vou viver bacana. postando pra... E aí eu comecei a... Literalmente, eu tinha, sei lá, uns 600 seguidores, nem 1.000. Eu fiquei, assim, maravilhada com o alcance daquilo. Então foram muitas madrugadas. Naquela época o robô não te bloqueava quando você seguia pessoas, né? Uhum. Hoje existe um limite de 49 seguir ou deixar de seguir dentro de 1 hora, né? E pode seguir até 7.500 só. É, e Pessoas. naquela época não tinha muito. Não, acho que já tinha o limite de 7.500, Já? mas não tinha o limite por hora. Ah. Então eu fazia igual o robozinho. Eu entrava assim, ó. Salão de beleza da Dona Cicrana, endereço Nova Europa, que era o lugar onde era a loja. Região, né? Eu via lá, eu peguei todos os negócios do bairro e seguia todas as mulheres. Você mapeou, Porque fez, naquele momento eu já tinha entendido que quem comprava de mim era mulher. era mulherada. Eu tinha uma cliente muito boa, dona de um pet shop, Uhum. que ela gastava 250, R$300 toda vez que ela ia lá. Ela chamava Elaneia. Eu falava, eu preciso achar mais cliente igual a Elaneia. Que tem filha, que é independente, que pode pagar as coisas. Sem saber, naquele momento, eu tava montando a famosa persona, né? Sim. Foi intuitivo, assim, eu preciso achar mais Elaneias na minha vida. Vou seguir um monte de gente com cara dela. Eu fui, assim, estereotipando e seguindo mulheres. Se eu olhava a foto e eu via que era muito novinha, eu falava, essa aqui não vai ter dinheiro. Essa não tem filho. Essa não trabalha Essa ainda. não Eu não trabalho. Essa não tem filho ainda, não vou seguir. E eu fui fazendo esse segue e fui recebendo seguidores de volta, né? Depois aprendi como fazer sorteio. Hoje nem é mais uma boa prática, né? Fazer Não. sorteio considera que viola as diretrizes da Aham. plataforma Eu do não faço Instagram. mais porque antes eu fazia com várias marcas no Aham. meu, né? Mas eu parei de fazer porque um amigo meu perdeu a conta com 1 milhão de seguidores porque fez sorteio no dele, né? Tem como driblar, tá? Tem como você escrever concurso de sorte ou seguidor Mas até premiado. isso eles estão Eles pegando estão? agora. Até isso. Entendi. Eu também eu perdi lá minha conta de anúncios. Uhum. Aí eu revisei todo o meu feed pra ver o que tava. Inclusive a agência Fluxus me ajudou Uhum. a recuperar minha conta de anúncios, tudo. E aí eu falei, não, chega. Não vou mais violar nenhuma diretriz. Inclusive, outra violação de diretriz é texto em foto. Então, se você pega uma foto e escreve alguma coisa em cima, também é uma violação. Ah, Eu é? já tive algumas publicações tombadas Eles por estão causa fechando o disso. cerco, né? Porque tem. Inclusive, também, se você usa músicas que você transporta do TikTok para o É, Instagram, bloqueio o eu uso feed. muito aquela musiquinha Monkey Spinning Monkeys, que é uma musiquinha Sei. divertida. Tá, 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 tá. Uhum.
E eu também já tive problemas com isso. Aí eu exporto só com a narração, eu falando, você já conhece a caneta, não sei o que lá? Eu vou mostrar pra você. Eu exporto só com a minha narração e dentro do editor do Reels, lá do Instagram, eu coloco a música pra Sim. não ter problema também. Tem tudo isso, né? A gente tem Tem. que falar rede vizinha. Até agora isso eles estão pegando. É Porque eles mesmo? já sabem, né? Aí Então o você viu algoritmo vai ficando ela viu essa inteligente. força, né? Você viu essa força do TikTok e deu certo e explodiu. Do Instagram Você já ainda. pensou em fazer uma personagem? Como assim, tipo o Tipo da assim, Magalu? Tipo a Lu da tipo, Magalu? tipo, você é a personagem, a voz por trás de uma Aham. personagem. Eu, eu, Porque você é bem criativa. você achou, menina? Muito, Super. Eu muito. penso assim, você quando tem um filho, a gente estava falando sobre isso antes de começar. Qual vai ser o seu sucesso quando você vê o seu filho criado, casado, morando fora? Sim. Então, o símbolo de sucesso é quando seu filho se distancia de você. É quando seu filho toma o próprio caminho. Hoje eu vejo as nossas empresas assim. Hoje a gente tem 3 CNPJs, né? O site, que funciona aqui em Campinas, lá no Jardim do Trevo, a loja da Baden, que funciona Aham. no Nova Europa, e a loja da Barão, que funciona aqui no Guanabara. Então, cada um tem suas gerentes e suas equipes. Na Barão de Itapura. A gente tem 3 endereços, Tá, essa 2 você lojas inaugurou agora, físicas não e um foi? site. Tem uma que se Isso, inaugurou agora. lá na É a da Barão. Barão de Itapura. Isso. Ok. Então, hoje essas lojas funcionam sem mim. Então, para mim, hoje, qual é meu objetivo? Ter a minha personalidade, a minha alma na empresa, mas eu preciso distanciar a marca só do meu nome. Não como assim, não pode girar apenas em torno de mim. Por isso que eu não tive medo de pegar uma estagiária, que é a Isa, que é uma pessoa que agora está sendo efetivada, que tem muito talento também para redes sociais, e eu falei, coloca você aqui. Ela que a gente ouve a voz? Ela. Mas seria legal uma personagem, tipo a Seria. papelaria que junta criança. A maioria de quem vai à papelaria é uma mãe com uma criança. Aham, Né? tipo a Sempre Lu do material. Magalu, né? É. Tipo uma bonequinha, tipo. Você poderia fazer até mesmo a sua. Avatar. Isso! Aham. Seria Nunca interessante pensei isso daí. Você nisso. já mexe com a parte gráfica, já tá tudo no Aham. acesso, fácil. Tipo um Uma bonequinha avatarzinho, né? A interessante que chamaria Raicinha. atenção. Ela podia ser a Raicinha. Hoje o meu objetivo é preparar essas empresas, essas lojas, para realmente eu pretendo abrir mais 2 aqui em Campinas, Que bacana. com um capital próprio ainda, e depois eu pretendo franquear, Aham. mas a minha ideia realmente é ir para outros negócios. Hoje, na verdade, assim, o nosso salário ele vem da papelaria, mas ele é praticamente a gente mais reinveste do que recebe. Bacana. Hoje Isso é importante, muito importante. nossa fonte hoje de onde a gente toma as nossas ações e tal é a partir da nossa empresa de educação, né? O curso, que eu tenho um Aham. curso que chama Minha Loja de E Sucesso. como que surgiu a ideia, né, de criar um infoproduto, um curso? A ideia foi assim, um dia eu estava olhando uma margem de produto, eu falei, caramba, eu compro a R$ 1, eu vendo a R$ 2. Aham. Caramba, é muita. E ainda tem que pagar um monte de gente. Pô, o infoproduto que é legal, né? Eu tô vendendo um conhecimento, o meu custo é o meu tempo. Uhum. Então foi visualizando a margem. Um dia eu tava ouvindo um podcast da Cris Angeles. E ela falou: a margem tem que ser colocada na porta da empresa e reverenciada por todos os funcionários todos os dias. E eu falei: nossa, eu não tenho esse respeito, eu não dou essa importância para a margem na minha precificação. Aham. E eu comecei a orar, pedir para Deus um produto altamente escalável e que não exigisse minha presença, não exigisse nada além. Assim, eu queria algo que fosse de alto valor e muita escala. Sim. Alto valor agregado, né? Não caro. E aí eu tive a ideia do curso, que é uma coisa que hoje uma grande dificuldade que nós temos, e todos os varejistas do Brasil, é reposição de estoque. Então Uhum. você viraliza um produto, vamos supor, o bloquinho transparente. Onde você posta esse produto, ele pega 1 milhão. Então a gente pegou 1 milhão no YouTube, no Kawaii, no TikTok, no Instagram. Só que você pede, a gente falou, vamos pedir ousado, vamos pedir X mil peças. A gente pediu lá. Só que agora a gente já tá com menos de 100 em estoque. Aí você liga pro fornecedor, não esgotou, só em novembro.
Cara, isso é muito desanimador, E aí? porque Aham. as E o que plataformas. fazer nessas horas? Você chora, que é o mais fácil. Tem que Não sair tem o que correndo, ir fazer. atrás de produto, comprar, o que tem que Você fazer? tem que dar o seu jeito de Dá os viralizar pulos. outro produto e você vai perder tempo e Putz. gente respondendo. Não tem mais esse estoque. Então aí você criou o curso para poder também ajudar, né, quem tá Exato. nessa Na caminhada. pandemia, no início da pandemia, teve aquela falta de álcool gel. Você lembra que o pessoal Lembro. surtou com o Aham. negócio do Começaram a álcool gel? vender. E naquela época eu consegui comprar acho que 2 galões, poucos litros. E eu falei, cara, o dinheiro que eu vou ganhar vendendo isso aqui de álcool gel, eu faço melhor doando. E eu passei numa loja de festa, de personalizado, comprei um monte de tubinho, enchi os tubinhos e ali peguei meu Instagram pela primeira vez. Desculpa, gente, as grávidas. Para me pronunciar como empreendedora. Então, naquele momento, eu só contava um pouco de história sobre as minhas filhas, mostrava um pouco Sim. delas. As pessoas viram também as mudanças, né? A gente se mudou de prédio numa situação muito milagrosa também. Então, eu comecei a mostrar essas reformas, essas rotinas, mas nunca tinha me pronunciado assim em nome do meu negócio. Era assim, a gente vai se mudar, isso vai acontecer. Mas naquele momento eu falei, olha, nós, como empreendedores, nesse momento, a gente já tinha mais de 100 mil seguidores, eu acho. Não, ainda não, nem perto. E eu lembro que eu peguei assim meu Instagram e falei, devia ter uns 15, 20 mil. Aham. Falei, ó, eu vou fazer um post e todo mundo vai divulgar seu serviço lá e a gente vamos seguir todo mundo, eu vou seguir todo mundo e meio que eu criei uma mobilização em torno de empreendedorismo. Aham. E para os meus clientes, ó, eu montei aqui X negocinho de álcool gel, ó, fui dormir não sei que horas, eu, minha mãe, meu marido. E eu vou estar dando amanhã isso aqui na loja, porque se eu vender eu nem fico rica e vocês também não têm álcool, então a gente não resolve o problema de ninguém. E criei essa mobilização. Então Aham. foi uma coisa que eu acho que chamou um pouco de atenção ali naquele momento inicial de pandemia, né? E eu lembro que a gente se reuniu ali, meu pai, minha mãe e o Gui, né? A gente se juntou e eu falei, a gente começou a pensar, a gente tem que pensar quem que a gente vai dever, né? Porque não vai ter dinheiro para pagar no cartão de crédito, tem sei lá quanto. Nem se a gente antecipar as compras Aham. parceladas no cartão de crédito, não dá para pagar todo mundo. E aí, eu lembro que eu falei assim: não, imagina, a gente vai na igreja todo domingo, levanta a mão, fala que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é o dono do ouro e Do da ouro da prata. prata. Chega uma pandemia, eu vou escolher quem que eu vou dar calote? Não, isso não é coerente. Agora é a hora da gente ver Deus trabalhar. E eu cheguei, eu falei: nós não vamos dever ninguém. Nós vamos ser a pessoa que eles vão conhecer como com o boleto da Judá eu posso contar. Nós vamos ser a esperança de quem. Porque todo mundo vai resolver Aham. não pagar e os outros vão compreender, porque eles também não vão estar pagando as coisas deles. Aham. Exatamente. Então nós vamos ser a esperança. Nós não vamos nos comportar como mais um desses que não vai pagar. Sim. Os fornecedores vão contar com o nosso boleto. E aí eu lembro que eu falei isso, fiz uma oração, falei: Senhor, para amanhã, segunda-feira, eu te peço 10 entregas. Eu quero entregar 10 produtos. Fiz uma foto de um quebra-cabeça da minha filha lá, que ela tinha acabado de ganhar. Falei, embalei, não é hora mais de ganhar presente, não, porque agora é hora de pagar a conta. Embalei e falei, esse aqui eu já vou botar para vender. E arrumei umas outras coisas, montei uns kits, peguei guache, pincel e tirei foto e falei, ó, esse kit aqui é o kit sossego das mães, é R$ 50. Esse aqui é o kit Que sossegão estratégia de Deus, não? de Meu Deus. Deus. Aham. E na Coisa segunda linda. eu fui dormir, eu tinha feito essa oração a gente soube na sexta, sábado, né? Fiz essa oração, eu lembro que no domingo, quando eu deitei para dormir, antes da segunda, eu tinha pedido para Deus 10 entregas, né? A gente tinha 11. Caramba. Nós tínhamos 11 entregas agendadas, né? E eu comecei a organizar ali pelo WhatsApp. Tá bom, eu te entrego na sua casa, eu te entrego não sei o quê. Fui organizando as entregas e eu lembro que uma semana antes, um motoboy amigo nosso, hoje amigo nosso, mas naquela época um completo desconhecido, entregou o cartão. Falou: Ó, vocês precisar, Que me motoboy vai chama. entregar. Tá bom, memorizei. Aí minha mãe começou a virar um volume de entrega. Minha mãe falou: o que que a gente faz? Aí a minha mãe: nossa, entregaram um cartãozinho pra Jéssica, que era a menina que ficava no balcão. Eu vou pedir pra ela. Aí ela mandou foto do cartão.
A gente conheceu o Kleber, que foi assim, era surreal. Ele chegou a fazer 54 entregas em um dia. Que Caramba. bacana, Foi gente. surreal. 44, uma coisa assim, mais de 40. E Muita coisa, ele, né? Pra um para uma dia. pessoa entregar, Em é um dia, muita muita coisa. coisa. E não era assim nos bairros, era tipo, tinha até Afastado. valinhos, ele Nossa. montava o itinerário dele. E no primeiro dia fui trabalhar eu e a minha mãe, e lá dentro da loja, e as funcionárias a gente não tinha o que fazer, né? Depois a gente tinha acabado de reformar a nossa loja, feito o nosso. A gente tinha uma loja que antes tinha sido montada pelo OLX. A gente se mudou e aí a gente achava um painel canaletado para vender no OLX, achava um outro para vender em tal lugar. E a gente foi montando aquela loja Frankenstein. E aí chegou num momento que a minha mãe falou: ai, cara, chega, Raíssa, chega de ficar comprando móvel. Era móvel inchado. Uma vez a gente foi comprar um móvel, tinha um cachorro fazendo xixi no móvel e eu comprei. Não. Tamanha necessidade. Era. Ah, A gente ri muito dessa história até hoje. E aí, a Bia, minha filha, agora do meio, né, no colo e o cachorro vindo no pezinho da Bia, fazendo xixi no móvel. E eu comprei esse móvel, foi um perrengue para entregar. E a gente foi montando essa loja com coisas que a gente foi pegando. A minha mãe falou: chega, a gente vai ver quanto custa para fazer um financiamento e para a gente fazer uma loja direita. Aí minha mãe viu que a parcela ficava assim, um quarto do valor do aluguel, que era um preço muito justo para a transformação que a gente ia passar. E nós reformamos a loja, a reforma foi entregue em novembro de 2019. Eu me inspirei nos maiores varejistas japoneses, Miniso, Daiso, Japan, É aquele. verdade, sua cara tem bem a carinha assim, né? É, Sua loja tem bem a carinha. sim, e aí eu busquei essas referências, né? Tem uma outra loja que eu gosto muito que chama Mr. Wonderful, né? Lá dos Estados Unidos. Então eu fui. Dos Estados Unidos, não, desculpa, da Europa. Então eu fui pegando esses fornecedores e falando: eu não quero uma papelaria com cara de papelaria. Eu quero uma boutique. Eu quero que tenha cara de boutique. E aí a gente vai vender borracha lá dentro. Vai ser dessa forma. E E aí. hoje tem de tudo na Tem, papelaria. tem mais de 7.000 itens. Aí eu lembro que Que bacana. quando foi em março aconteceu tudo isso da pandemia, a gente com o boleto do financiamento para pagar, tudo isso para acontecer. E eu lembro que a gente vendeu esses meses iniciais de pandemia como volta às aulas. Sim, a gente faturou. A gente estava até olhando, né, o nosso faturamento hoje global, assim. A gente faturou um pouco menos naquela época. Hoje, com as três. A gente diz 3 lojas porque o site é totalmente independente, né? De time, de CNPJ, de faturamento, né? Então a gente estava olhando que a gente faturou um pouco menos do que atualmente, assim, com uma equipe de 6 pessoas. Então a gente não sabe entender. A gente chegava a receber de algumas fábricas 44 caixas, 50 caixas de volume. Se a gente fosse. E, inclusive, o nosso site foi lançado dia 1º de março e a pandemia foi anunciado, né, o fechamento das coisas dia 23 de março. Então a gente estava meio preparado para isso. Eu lembro que no dia 17 de março a gente estava comemorando 20.000 seguidores. Eu estava montando post num casamento de uma prima do Guilherme, por isso que eu me lembro, porque ela casou 17 de março. E aí, nisso tudo, a gente começou a crescer muito a nossa página do Instagram. E aí eu comecei a me posicionar como empreendedora. E aí eu, há um ano atrás, entendi que eu falei, cara, peraí, eu preciso desligar as empresas. Tem gente aqui que só quer comprar caneta. E tem gente aqui que precisa de uma ajuda mesmo no seu negócio. E eu comecei a fazer caixinha de pergunta. Aí eu o Reels foi lançado e eu fiz um vídeo falando, ó, pessoal, quando o Instagram lança uma ferramenta, assim como alguém que está lançando um produto, ele vai focar na divulgação desse produto. Então façam Reels, porque a entrega maior vai ser de Reels. Eu falei isso na semana que o Reels foi lançado, meio que uma previsão. Profetizando já. Não, eu entendi essa lógica. Ela Entendeu o algoritmo, né? Eu falei, se eu compro uma caneta em um grande volume, eu preciso que ela venda. Então eu vou focar a minha divulgação
na venda dessa caneta. Sim. O Instagram é a mesma coisa. Se ele está lançando uma nova ferramenta, durante um bom tempo ele vai ficar forçando a gente a entubar essa nova ferramenta, que é o... Use porque vai aumentar suas Vai. visualizações, os seguidores. Siga a intenção do aplicativo. Isso. Se o aplicativo lançou vídeos de 3 minutos, começa a fazer vídeo de 2 minutos e 30 a 3 minutos, porque ele vai entregar mais, porque é o produto foco dele. O produto foco de uma empresa é sempre o seu lançamento. Aham. Então, quando um aplicativo lança uma atualização, esse é o lançamento dos produtos deles. Entende? Se você não está pagando nada para estar no Instagram, você é o produto, você está consumindo Exato. e os outros estão ali dentro Agora desse... chegou até assinaturas, né? Você viu? Não vi ainda, eu vi, os meus stories já mudaram para mais segundos. Mais tempo, agora são 3 minutos, né? Aham, E agora chegou a assinatura também. que legal. Algumas pessoas estão chegando ainda, Aham. mas já começou a aparecer lá pra mim. Assine legal. tal pessoa por tanto. Que é tipo um Close Friends pago, né? Isso. É bem legal, que você Legal. tem direito até chat com a pessoa, Que com bacana. até 30 pessoas, live exclusiva, várias coisas Legal. legais. Que legal. Então, isso é uma. Eu procuro estar ligada. Esse eu não tinha lido ainda, eu só vi da atualização dos stories, mas eu procuro estar informada sobre isso, porque esse é o produto foco do Instagram, é isso que ele vai Sim. entregar a partir de agora. Assim como a Raíssa na papelaria, quando compra um lançamento, eu compro um grande volume e foco a minha divulgação nela. E naquele momento eu entendi isso do Reels. E aí eu fiz esse vídeo divulgando e recebi muitos retornos. Raíssa, eu fiz o que você falou e deu certo. Aí eu comecei a estender as dicas para outras coisas. Tipo, gente, ó, a marca tal lançou e tá focando muito nisso. Significa que eles estão com bastante estoque, significa que eles vão divulgar Sim. provavelmente na televisão e em outros veículos. Vamos comprar. Porque aí a gente tá surfando na onda deles. A gente já pegou a força da maré. Sabe quando a gente pega aquele jacaré, aquela prancha Na onda, a melhor e a onda. gente vai na onda? Isso é uma das aulas do meu curso, surfar na onda dos vencedores. Então, você tá em momento de Copa, muda a sua comunicação por inteiro para a Copa, porque é um assunto de interesse. Sim. Entendi. Tá no período de Natal, muda a sua comunicação para Natal. Pode ser a venda da mesma caneta Bic. Só que você pode ir numa gráfica, mandar imprimir uma cara de Papai Noel, gruda nela e fala: Você já conhece as novas Bics natalinas? É a mesma Bic, mas tem um adesivo de Papai Noel. É estratégia, Tô usando o né? exemplo da Bic aqui. Mas. E aí eu resolvi tornar o meu Instagram um ponto ali onde eu fosse testando as coisas que eu dizia que funcionava no Papelaria Ajudar, que hoje a gente tem 250 e poucos mil seguidores lá e é orgânico, né? Eu faço Aham. alguns patrocinados, mas muito amador. Uhum. As experiências que nós tivemos com a agência não foram assim, nossa, positivas, tanto que nós não permanecemos com elas, né? E eu acabei fazendo, né? Sim. Eu mesma. Então eu resolvi falar, deixa eu ver se a minha dica funciona para minha conta mesmo. E eu comecei, há um ano atrás a minha conta não era fechada, mas eu não tinha nem 1.000 seguidores. E eu comecei a fazer o que eu falava Aham. para testar, né? Para ver se a conta ia para frente mesmo, né? E aí a gente saiu, pegou um Reels meus viralizou, saímos de. Foi para 1.500, depois foi para 6.000, depois eu fui para 10, 12, 15, 20 e poucos, que é onde a gente tá agora, né? Desde um ano atrás. Então eu fui eu mesma testando as dicas que eu ia oferecendo numa conta pequena, que é a minha, a Raíssa Especial, para ver se funcionava. E aí nisso eu resolvi lançar o curso, porque até numa conversa assim com umas amigas minhas de papelaria, eu falava, não, mas isso aí é muito básico. Raíssa, não é básico para você, que já tá há um Pra você tempo. que já tá. Aí eu falava, não, mas isso aí eu só faço assim, assim, assado. Peraí, fala de novo. Não, isso aqui eu faço tal, tal, tal. E explicando esses conceitos de gôndola, zonas quentes e zonas frias de loja, e explicando tudo isso. E aí, essas duas amigas minhas, né, a Kênia da Papelaria Vila de Papel e a Renata da Papelaria Avante, falaram, não, lança um curso tal. E eu lembro que eu não tinha nem login e senha na Hotmart. Aí eu fiz uma imersão empreendedora, e aí eu vou chegar na história da inauguração da loja, que eu falei que é bem mística. Aham.
E eu fiz essa imersão empreendedora e eu escrevi algumas coisas ali. Tem um dia que eles dizem, visualize sua vida. Em 1, em 5, em 30 anos, visualize. Onde você quer estar aqui 10 Exato. anos? E esse é um exercício que eu faço todo início Isso é de ano. Eu faço interessante. planejamento anual desde que eu tenho 15 anos de idade, Eu desde também faço. 2008. É muito legal isso. Sempre gostei de prever algo. Todo ano tem lá emagrecer, nunca aconteceu. Ai, o meu também, viu? Mas o meu noivar deu certo esse ano. Ai, que bom. Deu certo. Ai, me pede pra casar de novo, Guilherme, pra eu ver um Vocês negócio. podiam renovar os votos, né? Nossa, o Guilherme não é o cara da festa, Ele não. sabe? Não. Aí, o que aconteceu? Dentro desse período aí de... Gente, me perdi. Dentro do período do curso que você fez a imersão, que Isso, você eu fiz a as imersão, coisas. anotei lá algumas coisas. Dentre elas, eu anotei assim, que eu me via com uma família de 3 filhos, Uau! Caramba. eu me via com mais uma loja, e eu escrevi claramente, vender em um dia, um mês. Tipo, vender o valor Aham, financeiro valor de um equivalente de um mês em um dia. sim. Vender um mês em um dia. E escrevi outras coisas para outros anos, mas isso estava dentro dos próximos 5, né? Sim. E aí, na nossa inauguração, o Guilherme me pediu um valor, assim, quanto você acha que a gente vai faturar? Eu falei, acho que tanto. Ele falou, imagina, nunca. Dentro de mim eu via muito mais, mas eu não tive coragem de falar. Eu falei pra ele, tanto. Aí ele falou, imagina, Raíssa, não sei o Aham. quê. Eu falei, pode apostar. Eu falava, vamos comprar isso aqui pra inauguração. Ele, não, a gente já gastou demais. Eu falei, você vai se impedir de realizar. Realizar. Se a gente não se De arriscar, prosperar. é agora. A gente abriu uma loja com 1/4 do valor dela. O que a gente tinha na conta é 1/4 do que ela custa. Isso sim é fé. Foi dessa forma, Né? porque Deus foi muito claro com a gente que era a bênção, ele estava abençoando aquele momento. E eu decidi que eu ia abrir a nossa loja Ah. naquela quadra da Barão de Itapura. Então eu ficava assim, com o Guilherme ia dirigindo, meu piloto de fuga. E aí eu lembro que eu falava, aqui, Guilherme, a partir daqui, fica de olho. Se tiver alguma placa escrito alugando, É essa. a gente vai olhar, a gente vai ligar. E eu lembro que eu vi, assim, uma fachada de vidro totalmente com estacionamento, parede grudada. A minha oração, do jeitinho que eu orei. Eu falava sempre, eu quero um lugar com estacionamento ilimitado. Eu quero poder fazer uma festa Isso aqui é para 500 importante, né? pessoas. Aham. E aí, quero estacionamento ilimitado. Quando eu olhei, eu lembro que o Guilherme parou assim na rua, deu ré, entrou na vaga, eu enfiei a cara assim no vidro daquela loja da Barão, onde ela é hoje, e eu falei, vai ser aqui. Baforando Eu no tomo vidro. posse. Não, eu falei com tanta certeza. A imagem que eu vi no dia que eu cheguei na inauguração foi a imagem que eu vi na minha cabeça no dia que eu botei a cara no vidro e falei: vai ser aqui. Eu vi os 3 corredores, eu vi as gôndolas iluminadas, eu vi. Eu vi na minha cabeça o jeito que ela estava naquele dia foi o que eu vi. Eu vi. E aí eu lembro que eu falei: vai ser aqui. Não sabia se estava disponível, não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar, não sabia se eles iam aceitar, que tem muita burocracia, né? Seguro Sim. fiança, não sei o que, não sei o que lá. Não sabia se já tinha documentação. E olha só, essa semana a gente descobriu que uma rede de açougues muito famosa aqui em Campinas, inclusive, que vende uns congelados já, sabe? Sei qual que é. Que tem na mesma rua, inclusive, estava há quanto tempo, Guilherme? Sei lá. Alguns meses negociando de ir Já para lá. estava negociando. Já estava com a documentação. E aí, na semana que eu falei, me interessa e coloquei o papel, ele falou: quer saber? Os fulanos lá do açougue estão demorando muito para responder, porque muita burocracia nessas empresas grandes. Sim. E a gente colocou o papel e eu acho que eu azucrinei tanto a vida da imobiliária lá da HM Polo. Eu azucrinei tal qual que eu acho que deu certo. Porque eles demoravam na devolutiva da documentação e tal, e Aí a ansiedade bate forte ali. a gente foi muito rápido. Então, 10 de março, a gente orou na sala da casa da minha mãe. Eu falei, Deus, o sinal que eu preciso é isso, ó. O aluguel custa tanto, eu vou fazer essa proposta aqui, indecorosa. Ué, se eles aceitaram, eles aceitaram. Ué, não tem nada a ver com Sim. isso. E aí eu falei, esse aqui vai ser o nosso sinal de Deus. Digitei a proposta, mandei. E essa semana eu soube essa questão
aí do açougue, que já estava praticamente, né? Se eles tivessem respondido rápido, eles tinham um contrato de 10 anos, ele Caramba. contou pra gente. Então, no dia da inauguração, eu lembro, assim, de olhei bem o lugar onde eu botei minha carona no vidro, assim, Uhum. e aquele dia da inauguração, né, eu estava um pouco antes do período de eu já estar grávida, nós vendemos o dobro do que eu falei que ia vender pro Guilherme, do que ele falou que ia Uau! ser ousado, né? Você Foi já onde a tinha gente se visto que era conheceu, né? o Foi, a dobro. gente se Você conheceu já lá. tinha visto que era o dobro, mas Eu você não Na imaginei. verdade, não quis arriscar tanto. na verdade, a gente se conheceu na Gisele quando você tava lançando seu curso. Verdade. Eu tinha que ir embora rápido pra ir fazer a live Tinha. de lançamento. É, Que pena, porque tava muito boa a comida aquele dia, eu queria ter tava ficado mais. maravilhosa. E aí eu lembro que no dia do lançamento, assim, eu tive um sonho, né, em março, um pouco antes da gente assinar o contrato. Eu sonhei com um menino, um bebê menino chamado Estevão. Aham. E eu Ah. pesquisei, e Estevão significa coroado. Então eu entendi naquele momento, assim, que Deus estava dando esse momento de coroado. Porque a abertura dessa loja nova me abriu muitas portas dentro do meu nicho. Feiras, palestras, essas oportunidades aqui, como a gente tá, né? Uhum. Então, eu tinha entendido aquilo, né? Hoje no Chá Revelação saberemos Saber Será que é se menino se ou era menina? se é a loja ou se se era é esse presente Estevão, mesmo. mas de qualquer maneira, Estevão coroado já faria sentido dentro daquele contexto Aham. mesmo, né? E nós vendemos um mês em um dia, né? Inclusive, esse evento que nós fizemos é uma aula do meu curso que chama Eventos na Sua Loja, dentro do módulo Como Aumentar as Vendas na Sua Loja Física. Né? O meu curso ele é bem focado em loja física, apesar da gente ter um site que vai muito bem. Que Eu legal. resolvi lançar um curso dentro da aula que eu tenho a experiência validada. Aham. Quando eu chegar ao faturamento que eu pretendo no site, aí eu vou lançar o curso de site. Porque eu Aham. não quero ser uma fingidora, vender produto só porque eu Sim. sei que venderia. Quer Sim, vender a sim. verdade, Eu quero né? de fato validar e quando eu disser, não, eu fiz o que eu falei Validar a que sua eu ia fazer. experiência. O site fez 2 anos agora em março. Aham. Então aí eu vou lançar um curso de site realmente com estratégias que eu fiz e funcionam para mim. Que legal. Então essa experiência da nossa inauguração de loja foi uma experiência de lançamento para mim muito legal, porque a gente trabalhou antecipação, a gente trabalhou conexão, a gente trabalhou evento na loja, a gente trabalhou parcerias alinhadas à minha necessidade, porque outras parcerias foram ofertadas nesse período. Mas eu sempre me deparei muito com a questão: os propósitos das nossas empresas são alinhados? Faz sentido outras ações que eles realizam? Aham. A mesma coisa, alguns produtos que hoje nós não vendemos na nossa loja. Uma das coleções mais vendidas da Tilibra, que é uma coleção lá, nós não vendemos. E toda vez que eu recebo representante que fala, isso aqui é o carro-chefe da Tilibra. Mas eu não concordo. Aham. Assim, eu não. O Eu, carro-chefe aos olhos dele, né? Não da sua. Não, vai bem mesmo, eu sei, eu vejo muitos vídeos virais Todo lugar. desses produtos, eu sei que eles vendem bem. Mas eu penso, se eu perder isso, eu perco tudo. Porque isso aqui é o centro do que eu acredito. Uhum. Se eu passar a vender algo porque vende, eu acho que eu perco todo o resto. Uhum. Então, assim, na inauguração eu tive meus olhos muito fixos a isso, sabe? Nas parcerias que eu vou fazer, eu não acredito em coisas que não são integrais, tipo, mas você tem que separar o pessoal do profissional. Como que a pessoa faz isso? Ela deita na cama, ela se Sim, corta no não meio? existe Eu não isso. Impossível. penso Eu não isso. concordo também com isso. Inclusive, Aham. quando a gente trabalha em família, o pessoal fala, você tem que separar o pessoal do profissional. Você acha que eu tô chateada com alguma coisa do Guilherme ou vice-versa? Eu passo pela porta, a gente fica bem? Não. Não Nós existe somos isso, seres gente. integrais. Somos seres humanos, é isso aí. Então eu penso na minha saúde completa, no pensamento do meu propósito por completo. E aquilo que eu não trago para dentro da minha casa, eu não trago para dentro da minha loja. Certo. Sabe? Como alguns produtos desalinhados aos pensamentos, ou se eu acho que é um desenho violento demais, Sim. Uhum. ou se eu acho que é algo que não conduz aquilo que eu creio como verdade, Uhum. ou se é um desenho que eu não acho que incentiva positivamente as crianças. Uhum. Então, esses são alinhamentos que eu procurei trazer para todos os nossos
nossas lojas, Nossas né? lojas. Pra gente poder ter um alinhamento total ali, né? E para coroar aqui a sua visita tão ilustre, né? Esse momento tão precioso que a gente viveu aqui com você, os propósitos que você fez com Deus já foram realizados. Você tem mais assim, tipo assim, agora eu quero esse propósito, porque Deus já realizou todos, né? Pelo que você falou, a gente juntando tudo que a gente conversou aqui, a gente sentiu que tudo aquilo que você pediu, que você sonhou, Deus coroou e te, te presenteou assim com muita Deus te deu muito chão, reverência. né? Uhum. Pra fé. Resumindo, você é uma pessoa de fé, e isso aí eu sei que colabora Amém. muito. E vamos deixar aqui pro pessoal, você acabou de falar uma coisa importante. Não tem como a gente separar o pessoal, né? Não tem Do porque profissional. tá junto todo o tempo. Tem os filhos, tem o esposo, tem a casa, tem as lojas. Como mostrar para as pessoas como lidar com tudo isso, com essa total delicadeza, com esse amor, e mostrar para o povo que dá certo. Colocando Aham. tudo na mão de Deus, dá certo. Eu acho que essa minha jornada de, abre aspas, fazer dar certo, passou muito por um me ouvir e entender a minha necessidade, me acolher e me respeitar. Então, as transformações que ajudar passou foram transformações que começaram dentro de mim. Uhum. As coisas que eu acreditei para ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo, dizendo para mulheres: o seu primeiro chamado é ser mãe. Isso aqui é mais importante. Então, esse momento de organizar essas prioridades foram um exercício perfeito que eu acredito que fazem as coisas, vamos abrir aspas, dar certo. Por que aspas? Porque a nossa vida não é perfeita, né? Nunca, Aqui Uhum. parece super, né? Uhum. Mas a gente também tem nossos tombos, a gente também tem os nossos desencaixes de quebra-cabeça. Diversidades, né? Vou deixar um último exercício, então, para a gente falar sobre dar certo. Tão jovem, com uma família linda, e 3 filhos chegando já ao terceiro, né? Isso aí é privilégio de poucos. Porque o momento que a Amém. gente está vivendo, né, casamentos verdade. falindo, então a gente vê uma menina tão jovem, né, já uma empreendedora Super com madura. negócio de sucesso, madura, já com 3 Uhum. filhos. Isso aí para você com certeza é deixar Deus no centro da sua E a vontade, Raíssa é né? Sim. super nova, né? 28 Menina, 28. anos. Eu uma tenho 27, menina. gente. Já quero aqui deixar meus 28. parabéns por tudo É, Muito que você super obrigada. conquistou. parabéns. Sabemos que tem muita coisa ainda, tem muitos projetos. Deus vai fazer muita coisa linda Amém. ainda. Sim. E que Deus Deus vai te prover muita conserve. coisa ainda, né, Que Deus te Niva? conserve dessa forma mesmo, que não mude nada. Amém. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela oportunidade aqui. Vocês são Ah, você é de casa, E né? excelentes ela falou que ia ouvintes. dar mais uma diquinha aí. Um Qual que era? exercício. Mais um Um exercício. Uma vez exercíciozinho. eu vi um vídeo de um cara que ele pegou um aquário e ele pegou pequenas bolinhas, como esse Aham. amendoim aqui, e ele colocou um saco cheio de pequenas bolinhas. E depois ele tentou por cima encaixar bolas maiores, de diferentes tamanhos. E a gente percebia que as bolas maiores não cabiam dentro do aquário, elas ficavam um pouco para fora. Sim. Depois ele esvaziou esse aquário tirando as bolas maiores, colocou as bolas maiores e as bolas menores e deixou o aquário vazio. No fundo do aquário ele colocou as bolas maiores e depois fez o exercício contrário, colocou as bolas menores por cima. E aí coube tudo e ainda sobrou um pouquinho de espaço. Então, para nós que somos mulheres multitask, né, que a gente tem muitas atividades e a gente busca esse sucesso integral, que é ser feliz no casamento, na vida e como mãe, eu diria que o meu acerto foi colocar as bolas maiores primeiro dentro do aquário, igual esse cara fez. Então, quando eu decidi ali priorizar ter um momento de qualidade com meu marido, ter um momento de qualidade com as minhas filhas, dedicar tempo a ouvir e cuidar de pessoas. Aham. Naturalmente, as bolinhas menores que vieram, elas foram se encaixando e sobrou até um espaço para a gente vir em podcast sexta-feira de E foi tarde. um prazer enorme, enorme, E gigante. volte quando quiser. Muito Com obrigada, certeza, viu? gente. Porque tem muito mais história, né? Teria! Teria. E A vai gente só ter vai colocar ainda, né? uma vírgula, então, nesse É, pod com a Raíssa. Combinado.
E Que ela ainda a gente vai voltar. ter história pro Baby 3 aí depois, né, é. gente? Mas não pode. A gente podia fazer um pod só sobre maternidade. Eu conto meus relatos de Fechado. parto aqui, que é tudo misterioso o jeito que Fechado. aconteceu. Vamos, mas nós queremos também o Guilherme também. E ele vai fazer parte da roda também. Vai. Mas vamos combinar sim. Obrigada, Muitos meninas. Parabéns votos. para esse casal lindo. Que Deus Parabéns. continue Obrigada. abençoando você e sua Obrigada. família toda. Amém. E, Obrigada. gente, só mais um recadinho aqui. Dia 24 de setembro estarei, gente, com o Caíto Maia e o Thiago Fonseca no Código da Sabedoria, no Prêmio Paulínia, tá? Então, corre garantir seu ingresso, porque já esgotamos já o primeiro lote. Sold out. É, Já deu sold out. o primeiro lote já era, então corre, tá? Garante lá, que vai ser assim, gente, muito, muito bom. Sensacional. Eu também tenho um Sensacional. recadinho aqui, gente. Tem vídeo novo chegando. Hum. Aqui tem o canal também, né? A Nilva Lima. Tem o Instagram, @cantora Nilva Lima. Segue a gente lá e apoia o nosso trabalho. E que quer é- deixar um recadinho também? Quero Vai lá, agradecer a presença. Nos sigam no @papelariaajudar, né? Que é o nosso Instagram da papelaria. E também, se você gosta de empreendedorismo, dicas práticas de loja, se você está procurando fornecedores, então siga também Raíssa Especian, tipo special em inglês, só que com N no final. Então vamos ter muitas novidades, né, Nilva? Sim, Com sim, o álbum da Nilva. já material novo aí. Tô Eu ansiosa. espero que gostem. Na minha concepção, eu amei, mas espero Ah, que vocês não gostem. tem como Que não vocês gostar da Nilva, né, gente? Da compartilhem. voz dela. Que vocês compartilhem e é tudo para honra e glória do Senhor, com Amém. certeza. Amém. Já tá feito. Já Já tá tá lançado. consumado, Já tá tá Já tá lançado. consumado. Amém. Amém. Beijo E é grande do isso, coração de gente. todos. Mais Muito uma vez, obrigada. Obrigada aqui ao espaço, ao Box 404. Venham conhecer, porque aqui é incrível. Você consegue podcast aqui, gravar seu podcast. Você consegue fazer TikToks. Gente, tem estúdio pra tudo, gente. Então venham aqui conhecer, sigam, tá? E sigam também aqui o podcast, curtam, comentem, compartilhem. E é isso. E até o próximo podcast, gente. Até já. Até, Beijo. beijo. Tchau, gente.